Olha, quem tem cachorro em casa ou simplesmente convive com eles, com certeza já viu aquela cena. Uma cena bem curiosa, para dizer o mínimo. Dois cães que, depois de acasalar, ficam grudados. Parece esquisito, né? E gera um monte de dúvidas. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Desvendar a biologia por trás desse comportamento que, na verdade, é fascinante. Então, vamos direto ao ponto, a pergunta que não quer calar. Por que raios isso acontece? Será que é um acidente? Será que eles estão sentindo dor? A resposta, olha, é uma demonstração incrível da engenharia da natureza. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, o primeiro passo é dar um nome certo para a coisa. Vamos entender o que esse comportamento realmente significa dentro do ciclo reprodutivo dos cães. O nome científico para isso é laço copulatório. E a primeira coisa que todo mundo precisa entender é que isso não é um problema. Muito pelo contrário, é uma parte totalmente normal e, mais que isso, essencial do processo para garantir que a reprodução dê certo. Agora sim, vamos mergulhar na anatomia única que faz esse tal de laço copulatório ser possível. É aqui que a biologia dos cães fica interessante de verdade. E o que é mais fascinante aqui é ver como isso é completamente diferente da reprodução humana. Nos cães, a penetração acontece antes da ereção estar completa. Peraí, como assim? Como é que isso é possível? Simples, graças a uma estrutura bem especial, um osso que fica dentro do pênis, chamado de os penis. É ele que dá a rigidez necessária para o início de tudo. A primeira parte desse nosso mecanismo de chave e fechadura é o tal do bulbus glandis do macho. Dá para imaginar como se fosse uma pequena bolsa que, assim que a penetração acontece, se enche de sangue muito rápido e aumenta de tamanho. Bastante. Essa é a nossa chave. E a segunda parte, claro, é o anel fibromuscular da fêmea. Essa estrutura na entrada da vagina funciona como uma fechadura. Ela se contrai com firmeza e complementa perfeitamente a ação do bulbo do macho. Certo. Então, o ponto crucial é entender como essas duas partes trabalham juntas em sincronia. Primeiro, a penetração acontece com o pênis semirrígido. Logo em seguida, o bulbus glandis incha e, imediatamente, o anel da fêmea se contrai ao redor dele. Pronto, está criado o laço, o tal do travamento. Eles só vão se separar quando o bulbo desinchar naturalmente, o que acontece só depois que a ejaculação termina. É um sistema perfeito, super sincronizado. Isso tudo nos leva à próxima grande pergunta. Por que esse mecanismo, que parece tão complexo, evoluiu? Qual é a vantagem de ficar preso desse jeito? E essa frase aqui, olha, ela resume a ideia de forma brilhante. O laço não é um acidente de percurso, de jeito nenhum. Ele é uma estratégia da evolução, super eficaz e que foi sendo refinada ao longo de milhares de anos. Vamos analisar os motivos. Ao contrário de outras espécies, o sêmen dos cães é mais aguado, sabe? E a ejaculação é um processo lento, quase um gotejamento. O laço, então, funciona como uma garantia. Ele mantém tudo ali, no lugar, pelo tempo que for preciso para que o sêmen seja entregue do jeito certo. Isso aumenta em muito as chances de fecundação. O processo de ejaculação em si acontece em 3 fases bem distintas. A primeira é o fluido que serve para limpeza. A segunda é a que contém a maior parte do esperma. E a terceira, que é a chamada fração prostática, acontece durante o laço. Esse último fluido ajuda a empurrar o esperma para frente, em direção aos óvulos, otimizando ainda mais o processo todo. Ok, já entendemos o como e o porquê. Mas uma dúvida que sempre aparece é: quanto tempo isso dura, afinal? A duração do laço pode variar bastante, viu? Geralmente, dura algo entre 5 e 60 minutos. Mas a média, na maioria das vezes, fica ali por volta de 15 a 30 minutos. Vários fatores podem mexer com esse tempo. O mais importante de todos é o temperamento dos animais. Se eles ficarem ansiosos, assustados, a tensão muscular pode acabar prolongando o laço. É por isso que um ambiente calmo é super importante. E essa questão do estresse nos leva ao ponto mais importante de toda essa nossa análise. Se for para guardar uma única coisa de tudo que foi dito aqui, que seja isso. É fundamental. Então, a pessoa se depara com essa cena. Qual é a atitude correta? O que se deve fazer? Jogar um balde d'água, tentar puxar para separar? A resposta é simples, direta e, olha, inegociável para a segurança dos animais. Não se deve fazer absolutamente nada. Tentar separar os cães à força é uma péssima ideia. É extremamente perigoso.
Pode causar lesões físicas gravíssimas, como rasgos e danos internos nos dois, sem falar no trauma psicológico que pode afetar esses animais por muito tempo. É vital lembrar disto. Embora para a gente possa parecer desconfortável, o laço populatório é um processo natural e sem dor para os cães, desde que ninguém interfira. A dor só aparece quando um ser humano tenta intervir à força. Mas e se a situação parecer que está se arrastando por tempo demais? Existe um limite para isso? Sim, existe um limite. Apesar de ser muito, muito raro, se o laço continuar por mais de 1 hora, aí sim é hora de fazer alguma coisa. Mas a única ação correta é pegar o telefone e ligar para um veterinário para pedir orientação profissional. Nunca, em hipótese alguma, se deve tentar resolver por conta própria. No fim das contas, o laço canino é um exemplo perfeito da engenhosidade da evolução. É um mecanismo que pode parecer estranho para a gente, mas que tem uma lógica biológica impecável para garantir a continuação da espécie. É um lembrete de que, no mundo natural, até os comportamentos que parecem mais curiosos têm um propósito profundo, muitas vezes escondido bem debaixo dos nossos narizes. A natureza tem suas próprias regras, e o nosso papel, na maioria das vezes, é só observar e, claro, entender.